Tudo bem com vocês? Estou de volta. Quem? Professor Emerson. Para quê? Trabalharmos literatura, conhecermos novos autores, novos personagens, novos lugares, podermos viajar sem sair de casa. Não é bacana todas essas possibilidades que a literatura nos oferece? E já para começar a nossa aula, eu tenho uma pergunta para vocês. Você já pensou, você já parou em algum momento e pensou se algo muito menor que você pode te afetar? E que seria esse algo muito menor que poderia te afetar? Claro que eu vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, pensou se algo muito pequeno pode te afetar? Olha só, vou trazer para vocês até dar um exemplo. Se você está caminhando e entra uma pequena pedra no seu sapato, no seu tênis, aquela pedra não começa a te incomodar e, dependendo do caso, pode até machucar você? Então, olha só como uma coisa bem menor, muito menor do que nós somos, pode sim nos afetar. Por que eu estou falando isso? Porque a nossa história de hoje vai trazer algo mais ou menos por aí. Mas antes de nós começarmos a nossa história, é claro que eu convido você para quê? Para conhecermos a nossa autora de hoje. Olha só, autora. A nossa autora é a Lígia Fagundes Telles. Será que você já ouviu esse nome? Lígia Fagundes Telles? Ela é uma autora bem trabalhada, né, nas instituições escolares. É uma autora brasileira muito conhecida. A Lígia Fagundes Telles. Ela tem inúmeras obras, tanto que hoje eu nem trouxe para vocês alguns exemplos de obras dela, porque é muito difícil você escolher uma única ou duas ou três obras para você mostrar, porque ela tem obras maravilhosas, a nossa escritora brasileira Lígia Fagundes Telles. E nós vamos já pensar um pouquinho. O texto que leremos chama-se As Formigas. Olha só, o texto chama As Formigas. Lembra que eu falei para vocês? O texto vai ter algo aí de muito pequeno, por isso que nós começamos lá pensando sobre coisas menores que podem nos afetar. E agora, o que podemos esperar de um texto com esse título, As Formigas? O que você pensa? Eu digo para vocês, nós vamos fazer a leitura do texto As Formigas. O que você pensa? O que você espera deste texto? Vou dar um tempinho para você colocar as suas hipóteses no papel e eu já volto para a gente continuar. Então, conseguiu relacionar aí as hipóteses?
né, que podem acontecer nesse texto, as formigas. Será que realmente vai aparecer formigas nesse texto? Então, vamos lá fazer a leitura de As Formigas, da nossa autora Lígia Fagundes Telles. Olha só. Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante do velho sobrado de janelas ovaladas, iguais a 2 olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. É sinistro. Qual seria a sua reação se você chegasse em um lugar assim? Lembra? Ela descreveu como é esse lugar e já temos até uma dica ali de que o lugar é o quê? Sinistro. Qual seria a sua reação se você chegasse num lugar assim? O que você faria? Vou dar um tempinho para você colocar as suas ideias no papel e eu já volto. Então eu fico tão curioso para saber qual seria a reação de vocês, se vocês entrariam, se vocês não entrariam, ou se vocês desconfiariam de alguma coisa desse lugar, chamaria outras pessoas, enfim, fico bem curioso para saber qual seria a reação de vocês. Mas nós vamos descobrir o que aconteceu com essas meninas, certo? Olha lá. Ela me impeliu na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas redondezas oferecia um preço melhor a 2 pobres estudantes com liberdade de usar o fogareiro no quarto. A dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a condição de não provocar incêndio. Então agora a gente já sabe que elas são o quê? Estudantes e foram para uma pensão. Em um lugar o quê? Sinistro, de acordo com uma delas. Continuando. Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. Pelo menos não vi sinal de barata, disse minha prima. A dona era uma velha balofa, de peruca mais negra do que a asa da graúna. Vestia um desbotado pijama de seda japonesa e tinha as unhas aduncas, recobertas por uma crosta de esmalte vermelho escuro, descascado nas pontas encardidas. Acendeu um charutinho. É você que estuda medicina? Perguntou, soprando a fumaça na minha direção. Estudo direito. Medicina é ela. A mulher nos examinou com indiferença. Devia estar pensando em outra coisa quando soltou uma baforada tão densa que precisei desviar a cara. A saleta era escura, atulhada de móveis velhos, desparelhados. No sofá de palhinha furada no assento, 2 almofadas que pareciam ter sido feitas com os restos de um antigo vestido, os bordados salpicados de vidrilho. Penso, vocês conseguem imaginar esse lugar? Vocês conseguem visualizar esse lugar? Vamos nos colocar no lugar dessas 2 estudantes. Uma é estudante de medicina e a outra é estudante de direito. Vamos tentar nos colocar no lugar delas. Você chega nesse lugar, tem essa mobília, né, ali, que parece assim que já está bem gasta, parece ser coisa bem antiga. Como que você se sentiria nesse espaço? Você ficaria nessa pensão? O que você faria? Ou você ia olhar e ia voltar? Né? Então, é interessante a gente já ir pensando e tentando visualizar esses espaços. Vamos continuar.
Vou mostrar o quarto. Fica no sótão, disse ela em meio a um acesso de tosse. Fez um sinal para que a seguíssemos. O inquilino, antes de vocês, também estudava medicina. Tinha um caixotinho de ossos que esqueceu aqui. Estava sempre mexendo neles. Olha que interessante. Um caixotinho de ossos que esqueceu. Será que esqueceu mesmo? Por isso, eu tenho uma pergunta para vocês. O que poderia haver no caixote deixado pelo estudante de medicina? O que ele poderia ter dentro deste caixote? Vou dar um tempinho para você colocar as hipóteses aí e eu já volto para a gente continuar. E então, o que será que poderia ter nesse caixote? E essa informação de que se trata de um estudante de medicina é bem interessante, porque a gente pensa lá no medicina, poderia ser remédios, né? Poderia ser, sei lá, alguns artefatos, né, de uso para o trabalho. Muita coisa poderia ter nesse caixotinho. E é claro que a gente vai descobrir o que tem nesse caixotinho. Vamos continuar. Minha prima voltou-se. Um caixote de ossos? A mulher não respondeu, concentrada no esforço de subir a estreita escada de caracol que ia dar no quarto. Acendeu a luz. O quarto não podia ser menor, com o teto em declive tão acentuado que nesse trecho teríamos que entrar de gatinhas. 2 camas, 2 armários e uma cadeira de palhinha pintada de dourado. No ângulo onde o teto quase se encontrava com o assoalho, estava um caixotinho coberto com um pedaço de plástico. Minha prima largou a mala e, pondo-se de joelhos, puxou o caixotinho pela alça de corda. Levantou o plástico. Parecia fascinada. Mas que ossos tão miudinhos! São de criança? Ele disse que eram de adulto. De um anão. De um anão? É mesmo? E a gente vê que já estão formados. Olha só. Mas que maravilha! É raro a beça esqueleto de anão. E tão limpo, olha aí, admirou-se ela. Trouxe na ponta dos dedos um pequeno crânio de uma brancura de cal. Tão perfeito, todos os dentinhos. Eu ia jogar tudo no lixo, mas se você se interessa, pode ficar com ele. O banheiro é aqui ao lado. Só vocês é que vão usar. Tem o meu lá embaixo. Banho quente extra. Telefone também. Café das 7 às 9. Deixo a mesa posta na cozinha com a garrafa térmica. Fechem bem a garrafa, recomendou, coçando a cabeça. A peruca se deslocou ligeiramente. Soltou uma baforada final. Não deixem a porta aberta, senão meu gato foge. Ficamos nos olhando e rindo enquanto ouvíamos o barulho dos seus chinelos de salto na escada e a tosse encatarrada. Esvaziei a mala, dependurei a blusa amarrotada num cabide que enfiei num vão de veneziana, prendi na parede com durex, uma gravura de Grassmann e sentei meu urso de pelúcia em cima do travesseiro. Fiquei vendo minha prima subir na cadeira, desatarrachar a lâmpada fraquíssima que pendia de um fio solitário no meio do teto e, no lugar, atarrachar uma lâmpada de 200 velas
que tirou da sacola. O quarto ficou mais alegre. E para você aí, que está ouvindo essa história, acompanhando essa história, essa aventura, né? Porque parece que é uma aventura dessas duas meninas, essas duas primas estudantes, né? Que foram parar nessa pensão esquisitíssima até agora. Mas para você, o que é necessário para deixar um lugar mais alegre? Viram que elas trocaram somente a lâmpada? Mas para você, o que mais poderia deixar um lugar mais alegre? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, o que você pensa que pode deixar um lugar mais alegre? Olha aí ao seu redor. Olha ao seu redor aí, na sua casa, o lugar onde você está. Olha aí. O que você poderia utilizar para deixar ainda mais alegre esse lugar? Fico curioso para saber quais são as possibilidades que vocês colocam do que é possível, né, tornar o lugar mais alegre. Mas vamos continuar com esse lugar da nossa história, né? Aquele quarto no sótão. Vamos continuar com esse lugar que pelo menos está um pouquinho mais alegre com aquela lâmpada. Olha só. Em compensação, agora a gente podia ver que a roupa de cama não era tão alva assim. A alva era a pequena tíbia que ela tirou de dentro do caixotinho. Examinou-a. Tirou uma vértebra e olhou pelo buraco tão reduzido como o aro de um anel. Guardou-as com a delicadeza com que se amontoam ovos numa caixa. Um anão. Raríssimo, entende? E acho que não falta nenhum ossinho. Vou trazer as ligaduras. Quero ver se no fim da semana começa a montar ele. Abrimos uma lata de sardinha que comemos com pão. Minha prima tinha sempre alguma lata escondida. Costumava estudar até de madrugada e depois fazia sua ceia. Quando acabou o pão, abriu um pacote de bolacha Maria. De onde vem esse cheiro? Perguntei, farejando. Fui até o caixotinho. Voltei. Cheirei o assoalho. Você não está sentindo um cheiro meio ardido? Olha que interessante a utilização das palavras da nossa autora. Cheiro ardido. Ok? E agora eu tenho uma pergunta para vocês. O que poderia ser o cheiro? O que será que poderia ser esse cheiro? De onde o cheiro poderia vir? Porque ela foi até o caixote, né? Mas de onde esse cheiro poderia vir? Vou dar um tempo para você e eu já volto. Então, o que poderia ser o cheiro? Será que são aqueles ossos que estão cheirando? Mas, afinal, uma delas havia dito que estava tão limpinho,
né? Será que ele ia trazer esse cheiro ardido? E o cheiro? O cheiro arde? É possível o cheiro arder? Então, quando você queima a sua mão, por exemplo, arde, né? Ardeu ali, porque você queimou. Mas o cheiro, será que é possível o cheiro ser ardido? Interessante a utilização da escolha, né, de palavras da nossa autora. Vamos continuar, porque essa história, professor, está ficando interessante. Eu quero saber o que é que está acontecendo e não sei não. Eu estou achando que esse caixotinho ali tem alguma coisa a ver, né, com um mistério, algo muito parecido. Vamos continuar. É de bolor. A casa inteira cheira assim, ela disse. E puxou o caixotinho para debaixo da cama. No sonho, um anão louro de colete xadrez e cabelo repartido no meio entrou no quarto fumando charuto. Sentou-se na cama da minha prima, cruzou as perninhas e ali ficou muito séria, vendo-a dormir. Eu quis gritar: tem um anão no quarto! Mas acordei antes. A luz estava acesa. Ajoelhada no chão, ainda vestida, minha prima olhava fixamente a algum ponto do assoalho. O que é que você está fazendo aí? Perguntei. Essas formigas apareceram de repente, já enturmadas, tão decididas. Está vendo? Levantei e dei com as formigas pequenas e ruivas que entravam em trilha espessa pela fresta debaixo da porta, atravessavam o quarto, subiam pela parede do caixotinho de ossos e desembocavam lá dentro. Disciplinadas como um exército em marcha exemplar. São milhares, nunca vi tanta formiga assim. E não tem trilha de volta, só de ida. Estranhei. Só de ida. Contei-lhe meu pesadelo com um anão sentado em sua cama. Está debaixo dela, disse minha prima e puxou para fora o caixotinho. Levantou o plástico. Preto de formiga. Me dá o vidro de álcool. Deve ter sobrado alguma coisa aí nesses ossos. E elas descobriram. Formiga descobre tudo. Se eu fosse você, levava isso lá para fora. Mas os ossos estão completamente limpos. Eu já disse, não ficou nem um fiapo de cartilagem. Limpíssimos. Queria saber o que essas bandidas vêm fuçar aqui. E então, o que as formigas poderiam estar procurando? E vocês viram que são várias formigas, milhares de formigas, e elas estão bem organizadas. O que vocês acham que essas formigas estariam procurando? Vou dar um tempinho para você colocar aí no papel a sua criatividade e eu já volto para a gente continuar a história. E então, o que será que essas formigas estavam procurando? Será que realmente elas estavam ali se alimentando de alguma cartilagem que pudesse estar nesses ossos? Vamos continuar nossa leitura, porque a gente quer descobrir o que está acontecendo. Respingou fartamente o álcool em todo o caixote. Em seguida, calçou os sapatos e, como uma equilibrista andando no fio de arame, foi pisando firme, um pé diante do outro na trilha de formigas. Foi e voltou 2 vezes. Apagou o cigarro, puxou a cadeira e ficou olhando dentro do caixotinho. Esquisito. Muito esquisito. O quê? E agora eu passo essa pergunta para vocês. O que poderia ser
esquisito. Um tempinho para vocês e eu já volto. E agora, parece que cada vez mais vai aparecendo mais mistério, mais suspense. Vamos tentar entender o que poderia ser esquisito. Olha só. Me lembro que botei o crânio em cima da pilha. Me lembro que até calcei ele com as omoplatas para não rolar. E agora ele está aí no chão do caixote, com uma omoplata de cada lado. Por acaso você mexeu aqui? Deus me livre! Tenho nojo de osso, ainda mais de anão. E agora eu convido vocês para a gente refletir um pouco sobre esta fala da nossa personagem. Deus me livre! Tenho nojo de osso, ainda mais, olha só como ela dá ênfase, ainda mais de anão. Peço para que, como que você se sente ao ouvir isso? Ainda mais de anão. Como que você recebe essa informação? Como que você percebe esta informação? É interessante a gente pensar a esse respeito de quando eu fiz a leitura, como leitor, né, eu me senti ali naquele momento. E agora, sim, agora eu tenho uma pergunta para vocês utilizarem aí a criatividade ou buscarem alguma informação. Qual é o conhecimento que o texto exige para que possamos compreendê-lo em sua integridade? Olha só, para a gente compreender o texto completo, parece que eu preciso entender ali alguma coisa a mais. Não é somente ser o leitor, né? Se eu tiver um conhecimento específico de alguma coisa, eu posso entender melhor ainda o texto. Então fica essa pergunta. Qual é o conhecimento exigido? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, conseguiu pensar aí em qual conhecimento é necessário para você entender um pouco mais sobre o texto? Ah, professor, precisa de conhecimento de medicina. Se eu não for médico, eu não vou entender o texto. Não, não é isso não. E você achando que em algum momento aí da sua vida você não ia utilizar o nome de alguns ossos do corpo humano, né? Algumas partes do corpo humano. Então você precisa, se você conhecer um pouco de anatomia, você vai entender essas palavras um pouco mais difíceis, dessas partes, né? Desses ossos que elas estão mexendo. Então aquelas aulas lá, olha só, aquelas aulas de ciências que você teve
Elas podem te ajudar na compreensão desse texto. Não é bacana a gente perceber aí como essas disciplinas, olha só, como elas estão ali nos acumulando, trazendo para a gente, né, conhecimento para que a gente possa até entender literatura. Mas tá bom, vamos continuar a nossa leitura porque a gente quer saber, afinal, o que é que vai acontecer. Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou... Opa! Ela cobriu o caixotinho com o plástico, empurrou-o com o pé e levou o fogareiro para a mesa. Era a hora do seu chá. No chão, a trilha de formigas mortas era agora uma fita escura que encolheu. Uma formiguinha que escapou da matança passou perto do meu pé. Já ia esmagá-la quando vi que levava as mãos à cabeça. Como uma pessoa desesperada, deixei-a sumir numa fresta do assoalho. Voltei a sonhar aflitivamente, mas desta vez foi o antigo pesadelo em torno dos exames. O professor fazendo uma pergunta atrás da outra e eu muda diante do único ponto que não tinha estudado. Às 6 horas, o despertador disparou veementemente. Travei a campainha. Minha prima dormia com a cabeça coberta. No banheiro, olhei com atenção para as paredes, para o chão de cimento, à procura delas. Não vi nenhuma. Voltei pisando na ponta dos pés e então entreabri as folhas da veneziana. O cheiro suspeito da noite tinha desaparecido. Olhei para o chão. Desaparecera também a trilha do exército massacrado. Espiei debaixo da cama e não vi o menor movimento de formigas no caixotinho coberto. Quando cheguei por volta das 7 da noite, minha prima já estava no quarto. Achei-a tão abatida que carreguei no sal da omelete. Tinha a pressão baixa. Comemos num silêncio voraz. Então me lembrei. E as formigas? Até agora, nenhuma. Você varreu as mortas? Ela ficou me olhando. E agora, uma pergunta para vocês pensarem. Quais são as possibilidades de sentidos, né? Os sentidos produzidos com a pergunta: você varreu as mortas? Olha só, para vocês pensarem, certo? Em todas as possibilidades. Vou dar um tempo para você e eu já volto. Olha só que interessante quando a gente pensa nessas possibilidades, né? Varreu as mortas? Varreu, de tirar as formigas mortas? Ou será que, né, deixou para lá as formigas, tirou da vida as formigas mortas? Varreu, deixou para lá, deixou passar? Olha só que interessante a gente pensar nessas possibilidades de sentidos. Então, vamos continuar o nosso texto. Não varri nada, estava exausta. Não foi você que varreu? Eu? Quando acordei, não tinha nem sinal de formiga nesse chão. Estava certa que antes de deitar, você juntou tudo. Mas, então, quem? Ela apertou os olhos estrábicos. Ficava estrábica quando se preocupava. Muito esquisito mesmo. Esquisitíssimo. Fui buscar o tablete de chocolate e perto da porta senti de novo o cheiro. Mas seria bolor? Não me parecia um cheiro assim inocente. Quis chamar a atenção da minha prima para esse aspecto, mas estava tão deprimida que achei melhor ficar quieta. Espargi água de colônia, flor de maçã por todo o quarto. E se ele cheirasse como um pomar? E fui deitar cedo. Tive o segundo tipo de sonho que competia nas repetições
com o sonho da prova oral. Nele, eu marcava encontro com 2 namorados ao mesmo tempo e no mesmo lugar. Chegava o primeiro e minha aflição era levá-lo embora dali antes que chegasse o segundo. O segundo, desta vez, era o anão. Quando só restou o oco de silêncio e sombra, a voz da minha prima me fisgou e me trouxe para a superfície. Abri os olhos com esforço. Ela estava sentada na beira da minha cama, de pijama e completamente estrábica. Elas voltaram. Quem? As formigas. Só atacam de noite, antes da madrugada. Estão todas aí de novo. A trilha da véspera, intensa, fechada, seguia o antigo percurso da porta até o caixotinho de ossos, por onde subia na mesma formação até desformigar lá dentro, sem caminho de volta. E os ossos? Ela se enrolou no cobertor, estava tremendo. Aí é que está o mistério. Aconteceu uma coisa, não entendo mais nada. Acordei para fazer pipi, devia ser umas 3 horas. Na volta, senti que no quarto tinha algo mais. Está me entendendo? Olhei para o chão e vi a fila dura de formiga. Você lembra? Não tinha nenhuma quando chegamos. Como chegamos. Fui ver o caixotinho, todas trançando lá dentro. Lógico, mas não foi isso o que quase me fez cair para trás. Tem uma coisa mais grave. É que os ossos estão mesmo mudando de posição. Eu já desconfiava, mas agora estou certa. Pouco a pouco eles estão se organizando. Como organizando? Ela ficou pensativa. Comecei a tremer de frio. Peguei uma ponta do seu cobertor. Cobri meu urso com um lençol. Você lembra? O crânio entre as omoplatas? Não deixei ele assim. Agora é a coluna vertebral, que já está quase formada, uma vértebra atrás da outra, cada ossinho tomando seu lugar. Alguém do ramo está montando o esqueleto. Mais um pouco e... venha ver. Credo, não quero ver nada. Estão colando o anão? É isso? Ficamos olhando a trilha rapidíssima, tão apertada que nela não caberia sequer um grão de poeira. Pulei-a com o maior cuidado quando fui esquentar o chá. Uma formiguinha desgarrada, a mesma daquela noite, sacudia a cabeça entre as mãos. Comecei a rir, e tanto que se o chão não estivesse ocupado, rolaria por ali de tanto rir. Dormimos juntas na minha cama. E agora, sobre esse trecho que nós lemos, esse trecho final, eu tenho uma pergunta para vocês relembrarem algumas coisas. Olha só, você já riu tanto e achou que não iria aguentar? Igual a nossa personagem. Já aconteceu isso com vocês? Qual foi a situação? Vou dar um tempinho para você relembrar, colocar aí no papel e eu já volto. Então, lembrou aí de alguma situação engraçada que quase fez você rolar de tanto rir ou mesmo não aguentar de tanto rir? Mas vamos continuar a nossa história, que ela é de mistério, mas pelo menos parece-me que as meninas estão se divertindo. Olha lá. Ela dormia ainda quando saí para a primeira aula. No chão, nem sombra de formiga, mortas e vivas, desapareciam com a luz do dia. Voltei tarde essa noite. Um colega tinha se casado e teve festa.
Vim animada, com vontade de cantar. Passei da conta. Só na escada é que me lembrei. O anão. Minha prima arrastara a mesa para a porta e estudava com o bule fumegando no fogareiro. Hoje não vou dormir. Quero ficar de vigia, ela avisou. O assoalho ainda estava limpo. Me abracei ao urso. Estou com medo. Ela foi buscar uma pílula para atenuar minha ressaca. Me fez engolir a pílula com um gole de chá e ajudou a me despedir. Fico vigiando. Pode dormir sossegada. Por enquanto não apareceu nenhuma. Não está na hora delas. É daqui a pouco que começa. Examinei com a lupa debaixo da porta. Sabe que não consigo descobrir de onde brotam? Tombei na cama. Acho que nem respondi. No topo da escada, o anão me agarrou pelos pulsos e rodopiou comigo até o quarto. Acorda! Acorda! Demorei para reconhecer minha prima, que me segurava pelos cotovelos. Estava lívida e vesga. Voltaram, ela disse. Apertei entre as mãos a cabeça dolorida. Estão aí? Ela falava num tom miúdo, como se uma formiguinha falasse com sua voz. Acabei dormindo em cima da mesa. Estava exausta. Quando acordei, a trilha já estava em plena. Então fui ver o caixotinho. Aconteceu o que eu esperava. Que foi? Fala depressa, o que foi? Ela afirmou, o olhar oblíquo no caixotinho debaixo da cama. E agora? O que poderia ter acontecido? Vou dar um tempinho para você e eu já volto. Então, o que será que teria acontecido? Está curioso para saber? Vamos descobrir, porque a gente vai se encaminhar para o final. Olha lá. Estão mesmo montando ele, e rapidamente, entende? O esqueleto está inteiro, só falta o fêmur, e os ossinhos da mão esquerda fazem isso num instante. Vamos embora daqui. Você está falando sério? Vamos embora, já arrumei as malas. A mesa estava limpa e vazios os armários escancarados. Mas sair assim de madrugada? Podemos sair assim? Imediatamente, melhor não esperar que a bruxa acorde. Vamos, levanta. E para onde a gente vai? E a gente vai pensar sobre isso. Para onde você iria? Nessa parte da história, para onde que você ia correr? Já pense aí em um lugar e vamos nos encaminhar para o final. Não interessa, depois a gente vê. Vamos, vista isto, temos que sair antes que o anão fique pronto. Olhei de longe a trilha. Nunca elas me pareceram tão rápidas. Calcei os sapatos, descolei a gravura da parede, enfiei o urso no bolso da japona e fomos arrastando as malas pelas escadas. Mais intenso o cheiro que vinha do quarto, deixamos a porta aberta. Foi o gato que miou comprido ou foi um grito? No céu, as últimas estrelas já empalideciam quando encarei a casa. Só a janela vazada nos via. O outro olho era penumbra. E assim a gente termina o nosso conto. Então, gostaram da narrativa? Foi isso que vocês tinham pensado? E se fosse você, como seria a sua reação ao acontecimento? Você ficaria naquele lugar, naquela pensão? Fico curioso para saber qual seria essa sua reação. Mas, por hoje, ficamos por aqui. Mas é claro que eu encontro você na nossa próxima aula. Até lá!